Missão Impossível continua. Estamos no extremo medo. Tudo vermelho, sangue nas ruas. Mas nem tudo é bearish, acredite se quiser. Na Inglaterra tem coisa muito estranha pegando, porque tem coisa muito bullish acontecendo. Eles estão comprando tudo que é bônus possível. E a novela do Michael Burry continua. Tá lá ele, relembrando dados de 2009, de 2007, 2020. Nós vamos falar sobre isso. E se 2008 vai acontecer ou não, porque a similaridade do gráfico é importante, antes de você achar que tudo vai pegar fogo, lembra-se, gente, que o avião levanta voo contra o vento, não é em seu favor. Você está disposto a pagar o preço para ficar achando que vai tudo ter um crash e que é o fim do mundo? Ou será que vai acontecer como há 50 anos, que nós sempre temos um rally de midterm election, nessa eleição de meio ano aqui, que está nos Estados Unidos, como o Brasil está tendo hoje? Não esqueça de ver o vídeo Caia pra Frente de Denzel Washington. E se você quer saber mais, vem comigo. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? E se você é trader e quer ser patrocinado em nível internacional, você pode se juntar a uma prop firm. Tanto aqui a gente tem a Elite quanto a Apex. Tem outras também, tem a FTMO, tem a MyForex Fund, mas essas duas aqui é que continuam dando desconto, né? Porque você paga para fazer o desafio para ver ali a prova se você é consistente ou não, né? Então você pode usar BankMath 40 aqui para a Elite Trader Funding, que usa o TradingView, ou ainda você pode usar a Apex, que usa a Ninja Trader, e aí o código para ganhar os 50% de desconto tá na tela. A inflação no Brasil, gente, está negativa. Isso aqui é fantástico. Enquanto a maior parte dos produtos internos brutos estão tudo negativo, e quando você tem mais de 2 PIB negativo, significa que o país está em recessão, aqui a gente está positivo e com inflação negativa. Olha que legal, os nossos preços estão mais baixos. E aí, gente, EAC, já foram votar? Eu espero que sim, hoje é um dia muito importante. Vamos ao Market News, 2 de outubro de 2022. Olha o que é esse mar de vermelho. Isso aqui foi sexta-feira, o mercado americano. E se vocês compararem com a quinta-feira, é impressionante. A gente saiu de um mar de verde para daí vir para esse mar de coisa vermelha. Tudo negativo, particularmente a principal aliação dos Estados Unidos, a Apple, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que a gente não tem um fundo aqui, gente? Porque eu tô vendo um fundo. Vocês querem ver o que eu vejo? Então vem comigo. Na sexta-feira nós vimos então ambos Nasdaq e S&P 500 caindo 1,51% e o Dow Jones caindo 1,71%. E segurou principalmente aqui pelo real estate, o setor imobiliário, que chegou a ficar um pouquinho verdinho, mas o resto tudo vermelhão. Se a gente olhar aqui os setores, olha, pelo menos não ficou tudo vermelho, né, que nem antes. A gente tem um pouquinho de melhora ali no setor imobiliário, daqueles dos materiais básicos. O oil até que não foi tão terrível, tá? Segurou um pouquinho, apesar de ter uma leve queda. Então, de uma maneira geral, o mercado segurou por causa da energia, tá? O setor ali também de saúde ajudou um pouquinho. Na quinta-feira, o setor imobiliário foi muito agredido. Então, agora nada mais esperado do que uma recuperaçãozinha no curto prazo. Só que assim, para esse mercado subir, aqueles yields dos 10 anos ali, eles têm que baixar um pouco, porque não tem jeito. Quando os 10 anos ali americanos sobem, gente, destrói tudo. É terrível, é muito parecido com o dólar, tá? Então, não tem como, né? Principalmente o oil, o ouro, isso aí tudo é destruído, e particularmente também o setor imobiliário, quando esses rendimentos dos 10 anos sobem. Então vamos dar uma olhada aqui nos 10 anos dos Estados Unidos. Esse é o rendimento daqueles títulos públicos dos bonds, né? Então imagina, a gente já teve a primeira violência para baixo, aqui esse candle vermelho aqui, tá? E agora a gente se manteve estável ali na sexta-feira, o que é uma coisa boa. E se a gente olhar o gráfico diário aqui do S&P 500, tá? Que eu vou mostrar aqui na forma do SPY, que é a ETF do S&P 500, a gente viu que fez ali outro candle vermelho. Mas tem uma peculiaridade muito interessante acontecendo, porque tá tendo uma divergência altista aqui com o S&P 500. O interessante aqui, ó, a gente está muito próximo, tá,
daquele ponto anterior do SP500. E se vocês pensarem, a maior parte das pessoas coloca os stops dela exatamente ali embaixo. Então, muitas vezes o mercado vai até aí embaixo, pega a parte mais funda do mercado e depois ele sobe. Porque daí os grandes, para eles comprarem, eles precisam de um monte de ordem de venda na pedra, porque senão eles não conseguem. Então, o que está por detrás de todo o pensamento do institucional é assim: eu preciso de um monte de gente vendendo e vendendo barato para eu comprar. Então, o que eles fazem? Eles derrubam o mercado, fazem todo mundo acreditar que o mundo acabou. E aí, quando todo mundo é estopado, quando todas as ordens vão ali para a pedra, eles vão lá e compram baratíssimo e bilhões. Porque vocês não podem, imagina assim, você é um banco, tá? Você não pode simplesmente chegar ali e comprar só porque você tem dinheiro ilimitado. Não. Você tem que derrubar o mercado, aí fica tudo mega barato, e aí você vai enchendo todas as suas ordens, e aí quando tudo tá pronto, daí o mercado sobe. É mais ou menos assim que funciona, e o inverso também é válido para venda. Então existe sempre um movimento contrário antes do movimento real para que isso aconteça. Então, se todas as ordens já foram preenchidas de compra pelos institucionais, e sim, eu tô falando de compra, não tô falando de venda, tá? Porque eu realmente não acho que vai ter crash, tá, gente? Tem uma série de divergências altistas e eu já vou explicar por quê, tá? E se essas ordens foram todas preenchidas já, a gente deve ver, sei lá, segunda-feira nunca acontece nada, o mercado é muito chato segunda-feira, né? Mas na terça a gente já deve ver uma recuperaçãozinha nesse mercado. Então, ainda que segunda-feira abra em baixa, porque o pessoal está tudo desesperado, ou faça um candle de decisão no diário, na terça a gente pode ter alguma recuperação aí. E sim, nós ainda estamos no mercado bear, mas a gente não cai em linha reta. Olha só, se vocês pegarem e considerarem só o SPY aqui, o SP500, nessa forma de ETF, da última vez que fez um candle vermelhão, aí fez uma indecisão e subiu. Fez um candle vermelhão e depois fez uns verdinhos e subiu. Então, muito cuidado com esses candles vermelhões ali em pontos de suportes importantes, porque a gente pode ter realmente uma reversão, né? Então, deixa eu falar mais de bonds para vocês, tá? Porque é por aqui que eu creio que deva aparecer o fundo, né? O que a gente viu na sexta-feira? O SP500 caindo, né, gente? O índice aqui no Brasil também caiu, né? Mas olha que interessante, os americanos já estão comprando os bonds. Por quê? Porque nós estamos tendo um fundo mais alto. Então, enquanto o SP500 está fazendo um fundo mais baixo, aqui nos bonds, na HYG, tá? Nós estamos vendo aqui que ela está subindo, ela está sendo comprada. Alguém está comprando esses bonds aqui. Então, isso daqui é uma divergência altista, quando um vai para baixo e o outro está indo para cima. E quem manda é o smart money. E o smart money, quem que é o dinheiro inteligente? É o dos bonds, entendeu? Porque o mercado de bonds, ele começa a comprar bem antes do mercado burro, por isso que ele é burro, porque ele demora para acontecer, né? Que é o que o mercado das ações. E aqui, o mercado burro dos índices, né? A gente viu ali que o mercado de bonds começou a subir e o SP500 ainda caía, mas ele já tinha começado na frente. Então, ele sempre sai na frente esse mercado de bonds. E aí você vê a mesma coisa, o SP500 fazendo fundo mais fundo e ali os bonds fazendo um fundo mais alto. Então, em média, quando os bonds começam a comprar, ainda que os índices estejam caindo, lá pelo quinto dia é que o mercado reverte. E adivinha que dia nós estamos agora? Sexta-feira deu 4 dias. Então, nós temos ainda mais segunda-feira para já começar a pensar em reversão, gente, tá? George Santayana falava sempre que aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Então, para com esse negócio de desespero de Michael Burry, não aguento mais isso daí, gente. O Twitter tá cheio desse negócio aí. Tá lá ele de novo no Twitter falando sobre aquelas ações que estão acima da média de 200. Tipo, a gente tá em 13,48% só das ações que estão acima da média de 200. Só que quando a gente teve o fundo em 2020, era 2,8%. E quando a gente teve o fundo em 2009, foi 1,2%. Para mim isso é bullish, gente. Isso aqui não tá terrivelmente horrível, não. Parem de ver essas coisas de trade exterior. Muitas vezes a gente perde dinheiro por causa de medo, por causa que fica olhando outras coisas. Façam a análise de vocês e acreditem em vocês. E aí sigam o seu plano conforme as suas regras. Que isso aí que é o mais importante. Então, o mais provável de acontecer agora, segunda, a gente cair em baixa e o mercado dá uma subidinha, ou a gente só faz um candle de decisão e deixa tudo ali para terça mesmo, né? E peraí, tem mais, deixa eu mostrar outra divergência altista. Esse aqui é o gráfico do VIX. VIX, então, é medo do mercado. O VIX é inversamente proporcional
aos índices. Então, quando o VIX está enlouquecidamente alto, o mercado despenca porque está todo mundo com medo. Então, a gente está atingindo níveis muito preocupantes no VIX, que a gente pode realmente passar por uma coisa mais grave. Mas o VIX até que acalmou, faz 2 para 3 dias que o VIX está mais calmo, apesar do SP500 tá muito desesperadamente indo para baixo, né? Então, enquanto que o VIX ele começa a cair e está fazendo altas mais baixas, o SP500 está indo mais para baixo. Então, isso daqui também é uma divergência altista. Isso só indica, gente, que a pressão vendedora ela diminuiu. As pessoas estão parando de comprar put desesperadamente. Por sinal, não deveria estar comprando, porque está absurdamente caro. A gente compra put quando está barata. Não é porque você está com medo. Está errado. As pessoas inventam de comprar put de um jeito estranho. Tem que botar na matemática, fazer um cálculo para ver se o treco vale a pena ali ou não, né? A última vez que o VIX fez um movimento parecido, né, que começou a apresentar candles vermelhos, né? Vocês viram, o mercado ele teve um fundo aqui no SP500. E isso é muito claro, enquanto que o VIX fazia essas altas mais baixas e o SP500 fazia fundos mais fundos, né? Vamos falar um pouquinho do dólar agora. Como é bom, né, quando o dólar dá uma folga e tem uns candlezinhos vermelhinhos, né? O dólar, ele tá assim com poder destruidor. O DXY, essa cesta que compõe o dólar, enfim, é o dólar, tá, gente? É isso que a gente precisa entender. Todas as moedas fiat, elas acabam indo para o zero. Só que tem umas que vão mais rápido para o zero e tem outras que vão bem mais lento. Então, o dólar é o que mais está lento em toda a face da Terra. E sabe qual que é a segunda moeda com melhor poder de compra agora, gente? É o BRL, acreditem se quiser, a nossa moeda, é o real, de tão estável que tá, é uma coisa impressionante. Eu ver os gringos falando do Brasil no Twitter, porque todo mundo se perguntando o que está acontecendo e por que o real tá tão forte. Então, o dólar, quando ele sobe, ele destrói todas as moedas, é uma coisa impressionante. E não só as moedas, destrói o ouro, destrói o oil, destrói todo o setor imobiliário, destrói tudo, tá, gente? Então, possivelmente, esse dólar ele pode ficar um pouquinho de lado ou até mesmo cair, que aí seria a panaceia das panaceias, porque daí nós íamos ter umas commodities voando, inclusive o ouro, o oil, tudo, né, gente? Tudo melhora quando o dólar e agora os 10 anos dos Estados Unidos caem. Isso tudo são sinais indiretos que sugeririam compra de ações, né? Só que esse daqui não é o fundo dos fundos, não. É só um rally de curto prazo, tá, gente? Porque a gente ainda continua no mercado bear. Mas não adianta você querer lutar contra um rally de mercado bear, que é um dos mais fortes que tem. Então, relaxe. Não fique só pensando em venda, porque isso daqui é importante, a gente tem que se manter vivo. Então, aqui os 10 anos, eles ainda estão subindo, tá? Mas eles estão querendo achar uma estabilidade, possivelmente até dar uma quedinha. Então, uma das coisas interessantes dos 10 anos é assim, quando os 10 anos caem, significa que alguém está comprando débito. É só isso, tá, gente? E quando os 10 anos sobem, é que alguém está vendendo débito. Então, se der uma loucura na China, e a China, eu vou vender todo esse montoeira de título público americano que eu tenho, e eles vendem esses bonds, nossa, os 10 anos ali que é o rendimento, eles fazem aquela spike, aquela coisa violenta para cima, aquele movimento tipo uma lança mesmo. E é isso que acontece antes do crash. Então, se você está achando que vai ter crash nesse mercado, então você tem que acompanhar aqui os 10 anos, os yields dos títulos públicos americanos. Então, quando eu falo aqui do HYG, quando eu falo do TLT, isso tudo são bonds, são os títulos americanos propriamente dito, que é aquilo que eu falei para vocês. O governo não tem dinheiro. Aí o que ele faz? Ele emite título público. Você vai lá e compra em torno disso e em troca disso você vai ganhar um jurinho. Então, com o seu dinheiro, o governo faz as aplicações deles e tudo mais, paga os fornecedores, etc. E é assim que a economia funciona, assim que a máquina gira. Então, é interessante ver que a TLT pode estar fazendo um fundo, porque ela está fazendo preços cada vez mais altos. Vocês veem ali que tem já um fundinho mais alto. E também ali a HIG, mesma coisa. Isso aí, se você opera Forex, por exemplo, você tem que ficar de olho também naqueles 10 anos ali da UK,
que é a mesma coisa. Se você lembrar o gráfico da UK, antes da GBP/USD da compra, né, aquele gráfico de 10 anos da UK voou violentamente, sugerindo que ela ia dar compra. É assim que a gente antevê o movimento da moeda de uma maneira fundamentalista, vamos dizer assim, porque não é imediato, mas você tem que estar ligado nisso daí. Então, olha só que interessante o gráfico do Gold aqui. A GLD é uma ETF do ouro, né? E se a gente olhar só para o MACD, coisa bem facinha, tá? Toda vez que tem um sinal de compra, né, que aquela linha azul ela passa para cima da linha amarela ali, a gente vê que o mercado faz um fundo e o ouro dá um comprão, tá? E não só o ouro, mas o SP500 também, porque agora o ouro ele está defendendo a riqueza, sim, mas no curto prazo ele está muito ruim, porque ele está um mecanismo totalmente risk-on, e sempre foi o contrário, sabe? A bolsa subia, o ouro caía, e vice-versa, mas agora a coisa reverteu, né? A única coisa que está subindo agora é o DXY, gente, né? E destruindo absolutamente tudo. E não só o DXY, mas também como o rendimento dos títulos públicos americanos esses 10 anos aí dos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente tem esse sinal de compra aqui do MACD, a gente tem um rally aqui no mercado. Então, você não pode simplesmente fechar os olhos para isso só porque está todo mundo falando que o mundo vai acabar. Não. E além de todas as divergências altistas que eu já mostrei para vocês, deixa eu mostrar mais uma. Essa daqui é especial. Então, existe o CPC, tá? Então, você vai ter aqui a razão entre puts e call. Então, isso aqui é a opção. É meio dificilzinho, mas é facinho, tá? Quando você compra uma put, significa que você quer que o mercado tenha crash. Quando você compra uma call, significa que você quer que o mercado suba por infinito. Então, se você fizer a relação entre as duas, sempre que você tiver essa relação put-call alta, as pessoas estão com medo, tá? E baixa, as pessoas elas estão mais bullish. Elas não estão com medo. Elas querem mais é que tenha alta mesmo, né? Então, se você considerar essa relação put-call e você colocar aqui um limiar de 1.10 e 0.95, tem uma mágica aqui entre esses valores e mais o MACD, tá? Então, olha lá. MACD, então pode ter sinal de compra e sinal de venda, tá? Então, toda vez que a gente tem uma relação put e call abaixo de 0,95, sendo que tem um sinal de compra no MACD, o mercado desaba. Olha que interessante. E aí vai realmente acontecer isso que você está imaginando se esse número aqui da put call continuar subindo, né? E aí mostra que o mercado realmente está caindo porque as pessoas estão comprando mais puts, ok? E o inverso também é verdadeiro. Então a gente pode inferir que talvez a gente esteja diante de um fundo agora. E por quê? Então imagina assim, se a gente tem relação put para call acima de 1,10, quando a gente tem o sinal de venda no MACD, o mercado sobe. Olha lá. E quando a gente confira o movimento esperado que a gente quer, o que a gente vê é a relação put-call exatamente caindo. Por quê? Porque as pessoas não querem mais put, né? E estão comprando mais call. Então, quando eu tenho essa relação put-call ali, acima de 1,10, e eu vejo que realmente o MACD deu um sinal de venda, que é só o que nós precisamos que aconteça agora entre segunda e terça, aí o mercado vai começar a ter um rally, e se a minha premissa estiver correta, esse índice aqui da put call ele tem que continuar caindo, porque as pessoas vão se desfazer das puts e vão querer começar a comprar mais calls. E é isso que vai confirmar o nosso rally para cima. Se a gente lembrar da sazonalidade aqui, né, do que está acontecendo em termos do passado, nessa mesma época aí o que aconteceu, todo ano que tem essas midterm elections nos Estados Unidos, essas eleições do meio do ano que nem a gente tem no Brasil aqui também, durante, gente, mais de 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, sempre houve rally de fim do ano a partir do final de outubro, sempre. Então, setembro é um mês horroroso, outubro também é um mês ruim, mas ele começa a melhorar lá no finzinho de outubro. Então, a gente tem que atentar para esses sinais autistas que já estão aparecendo, e não é um. Eu dei 6 sinais autistas aparecendo nos gráficos aqui para vocês. Então, a gente não pode simplesmente fechar o olho por causa de medo ou ganância. Aí, a pergunta que eu faço, e se agora a gente vai ter um ralizinho de curto prazo, uns 3, 5 dias, daí a gente tem um fundão violento e o mercado cai, porque outubro deve cair bastante, né? A gente
tem um gap, não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a comentar no último Market News, a gente tem um período de blackout, onde os institucionais não vão estar comprando ações. Isso daí dura até o final de outubro. Então tem que tomar muito cuidado, porque o mercado vai ficar no ar. Vai ser muito fácil derrubar esse mercado em outubro, porque a gente não vai ter volume. O mercado vai ficar muito sem liquidez. Se a gente olhar o calendário, a gente tem PMI, tá? Ali na segunda-feira. Terça-feira tem uma galera do Fed falando, vai ser um dia bem volátil, bem complicado, tenham muito cuidado. E tem esse número muito importante aqui dos job openings, tá? Das aberturas aqui dos empregos. Isso aqui é bastante importante. E o Fed, ele quer basicamente que esse número diminua. Porque a economia, ela tem que ficar mais em contração. Depois vai ter índice de desemprego na quinta-feira, que também tem que prestar atenção. Outra taxa de desemprego também na sexta-feira. E sexta-feira temos payroll. Então, isso daqui é o índice das pessoas que estão empregadas, tirando os fazendeiros e outras, né, empresas privadas, etc. Mas é interessante enxergar quem que realmente está com emprego. Então, quando vem números bons, significa que a economia está crescendo de modo geral. Bem, números ruins significa que a economia está contraindo. Tem umas exceções, mas basicamente é isso aí. Então, se vier esse índice do desemprego na sexta-feira acima de 3,7%, na teoria é bullish, tá, gente? Então, é tendência de alta, porque é isso que o Fed quer, uma economia pior. Hoje em dia é tudo tão louco que o bom é ruim, sabe? E o ruim é bom. Então, dá um nó até na cabeça da gente ter que pensar em tudo isso, mas é isso. O mais viagem, gente, é que se vier número bom, o mercado desaba. É ridículo isso, mas é o que está acontecendo. Na sexta-feira, teve o PCE, né? E teve vários índices aí até que vieram melhor do que o esperado. E você vê, o mercado caiu, é uma coisa impressionante. E esse daí foi o caso do PCE, né? O PCE veio melhor do que o esperado. Então, a pergunta que fica é se o mercado já não precificou tudo, sabe? E numa dessas, as pessoas ainda não se deram conta que não é que vai ter o fim do mundo agora. Então, o que parece agora é que a gente está presenciando o fim da venda, né? Esse aqui não é o começo do fim. E se esse não é o começo do fim, esse pode ser um começo de um começo mesmo. De uma coisa real, que tá tão difícil hoje as coisas reais. Mas e se for isso? E se a gente estiver começando um rally de alta agora, que vá por 3, 5 dias, e aí depois é que a gente tenha uma correção um pouco mais forte, né? E que vai demorar até o final ali de outubro. E era isso que eu tinha para colocar para vocês. Parabéns aos fortes que assistiram esse vídeo até o final. Isso aí, gente, vamos exercitar a paciência. Você não tem paciência de ver um vídeo até o final, como é que você quer passar em desafio de prop firm? Não tem jeito. Obrigada mesmo por ter assistido esse vídeo aí, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Fica firme.